A ditadura militar brasileira de 64 a 89 foi fascista? Na aula de hoje, vamos discutir o significado desse período da história brasileira, tentando traçar algumas relações com várias das discussões que fizemos ao longo do nosso curso sobre o fascismo. Entre 1930 e 1964, o Brasil viveu uma disputa política em torno de diferentes projetos de desenvolvimento econômico. Nos anos Vargas, de 1930 a 1945, o desenvolvimento nacional com algum grau de autonomia em relação aos países do centro do capitalismo foi perseguido, fundando-se grandes empresas estatais como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Com o fim da ditadura do Estado Novo e o início do período de democracia racionada em 1945, essas disputas se acirraram. Nessa disputa, podemos identificar dois principais grupos. De um lado, havia aqueles que acreditavam numa vocação natural da economia brasileira, sendo esta uma vocação agrária e que deveria ser respeitada. Nesse sentido, a industrialização no país era entendida como algo artificial. De outro lado, havia aqueles que defendiam que o país deveria ampliar o seu grau de industrialização e autonomia em relação ao exterior. Estes últimos ficaram conhecidos como nacional-desenvolvimentistas, e essa disputa caracterizou o cenário intelectual e político do período do pós-guerra. Ao mesmo tempo, os trabalhadores urbanos, camponeses e setores da classe média começavam a se organizar. O Partido Comunista Brasileiro, depois de se transformar em uma das principais forças políticas do país nas eleições de 1945, foi colocado na clandestinidade pela justiça brasileira. Ao mesmo tempo, o apelo popular de Vargas ganhou força em decorrência dos retrocessos impostos aos trabalhadores durante o governo Dutra entre 1946 e 1950. Como resultado, Getúlio Vargas voltou à presidência nos braços do povo, defendendo uma política econômica nacionalista e a ampliação dos direitos sociais. Ao longo dos primeiros anos da década de 50, os conflitos entre os diversos setores da classe dominante em torno dos diferentes projetos de desenvolvimento econômico e desses setores dominantes com os trabalhadores em luta por melhores condições de vida se acirraram. Em meio a este conflito, os grupos mais conservadores, em aliança com os altos oficiais das Forças Armadas Brasileiras, passaram a trabalhar cotidianamente para dar um golpe em Getúlio Vargas. Uma dessas tentativas acabou desembocando no suicídio de Vargas em 1954. A comoção popular e a raiva demonstrada por meio de quebra-quebras nas ruas das principais cidades do país salvou o racionado regime democrático por mais alguns anos. Contudo, o acelerado ritmo de crescimento e de internacionalização da economia brasileira durante a presidência de Juscelino Kubitschek entre 1955 e 1960 fortaleceu e entrelaçou ainda mais os interesses da burguesia brasileira e seus sócios multinacionais. Esses interesses se viram ameaçados pelas propostas de reforma de base, elaboradas a partir das lutas sociais e das insuficiências da democracia racionada, e que foram encampadas pelo governo de João Goulart entre 1963 e 1964. O capital multinacional não aceitava ter de pagar impostos sobre os lucros obtidos no país e enviados para o estrangeiro. A burguesia brasileira receava a ampliação do poder popular e a perda de seus privilégios herdados do escravismo colonial, preferindo reforçar seu papel de sócia minoritária do capital multinacional a se empenhar em um projeto de desenvolvimento e independência nacional. A classe média era manobrada pelos principais meios de comunicação a imaginar uma suposta ameaça comunista nessas reformas. Por sua vez, a esquerda e as forças progressistas não estavam dispostas a radicalizar a luta, ou ainda estavam presos ao mito do papel progressista que o empresariado brasileiro teria para a construção de um país independente. Essa disputa teve como desfecho o golpe de 1º de abril de 1964. Com um discurso redentor e afirmando estarem se antecipando a um suposto golpe da esquerda, os militares, auxiliados pela imprensa, pelos empresários nacionais e multinacionais, pelo governo dos Estados Unidos e pelo Congresso Nacional, tomaram a presidência e caçaram os políticos alinhados ao governo João Goulart. O presidente, se recusando a tomar qualquer medida mais radical contra os golpistas, acabou se exilando no Uruguai. Assim acabou a Quarta República Brasileira. O Exército, em 1964, não era uma instituição homogênea. Havia setores comprometidos com as reformas e até mesmo oficiais comunistas, que de uma maneira ou de outra foram fundamentais para frear as várias tentativas de golpe entre 1945 e 1964. Por essa razão, logo após o 1º de abril,
Foi feita uma limpeza na instituição com a exoneração e aposentadoria compulsória de milhares de pessoas, inclusive de oficiais. A sua ala anticomunista, formada na década de 30 e influenciada pela ação integralista brasileira, saiu vitoriosa. Assim como na Espanha, o exército brasileiro tem um histórico de intervenções e participação ativa em golpes de Estado. Foi o exército, por exemplo, que protagonizou o golpe que derrubou a monarquia e instaurou a República em 1889. Mas até que ponto podemos pensar ele como um agente autônomo, independente em relação aos interesses de outras classes sociais? O exército brasileiro passou por uma profunda transformação durante a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870 e, portanto, foi marcado por uma lógica e um ideal expansionista, subimperialista, pretendendo ter hegemonia sobre a América Latina. Ao mesmo tempo, ele aceitou negros e os libertou da escravidão, ainda que a eles estivessem vedados os cargos mais altos e lhes fosse dado o pior tratamento possível, como fica claro na Rebelião dos Marinheiros em 1910, contra os castigos corporais na Marinha, a famosa Revolta da Chibata. Ao longo dessa história, o exército também construiu uma autoimagem que ele colocava como uma espécie de norte moral da nação. Em 1964, por exemplo, o golpe adotou um discurso moralizante e anticomunista na defesa da pátria, família e propriedade. No entanto, quem ganhou de verdade o poder foram os interesses multinacionais e associados à burguesia brasileira na defesa do Brasil como uma economia semicolonial. A implementação desse projeto de país deveria ocorrer sem nenhuma resistência. Para tanto, o exército organizou e dirigiu um enorme aparelho repressivo para eliminar toda a oposição de esquerda e progressista. Esse aparelho foi responsável pela espionagem, perseguição, intimidação, tortura, assassinato e desaparecimento de todos aqueles que fossem o empecilho para aquele projeto de país, da oposição radical de esquerda até populações indígenas em territórios de interesse do regime. Esse aparelho tinha uma hierarquia que contava na sua base com o sadismo de torturadores que introjetavam ratos nas pessoas, estupravam, espancavam e eletrocutavam presas e presos políticos. Difundindo medo e um discurso paranoico sobre os inimigos da pátria, a repressão contava também com delação de cidadãos comuns e que acreditavam viver em uma democracia com ordem e bem-estar. Como forma de se legitimar, a ditadura manteve as eleições parlamentares e municipais, mas assegurando sempre a possibilidade de intervir em seu resultado. Dentro deste espaço institucional, as poucas forças políticas que eram permitidas e aceitas pelos militares se organizaram em dois partidos: a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, base de sustentação da ditadura, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, uma oposição consentida e que servia muito mais para dar ares de legitimidade ao que era ilegítimo. Mesmo que a oposição fosse domesticada e consentida pela ditadura, muitas vezes ela foi vítima da censura e da perseguição política. Subordinando todos os poderes e estruturas do Estado ao poder executivo, controlado pelos militares, a ditadura se enfeitou de democracia. Para os trabalhadores, a ditadura significou arroxo salarial e repressão política. Para as classes dominantes, foi a oportunidade de aprofundar os laços com o capital multinacional e aproveitar a situação repressiva para enriquecer às custas da superexploração dos trabalhadores. O salário mínimo em 1963, que equivalia a R$ 800 de 2014, a partir de 64, foi reduzido para R$ 600 e ficou neste patamar até 1985. As greves foram proibidas e os sindicatos sofreram intervenção. O governo acabou com a estabilidade do emprego após 10 anos de trabalho, substituindo-a pelo FGTS. Assim, ampliou-se a rotatividade dos trabalhadores, podendo trocá-los como se troca de óleo queimado. A informalidade no trabalho explodiu, uma vez que as famílias tinham que empregar quase todos os seus membros para conseguir um mínimo de renda. Por sua vez, foram esses mesmos trabalhadores que levaram ao fim da ditadura por meio de mobilizações de massas ocorridas a partir da segunda metade da década de 70. A resistência armada ao golpe, que foi derrotada no início da década de 70, serviu de espantalho para a ditadura pôr para fora toda a sua sanha sanguinária. A partir dos primeiros anos daquela década, a imagem do país começou a ficar desgastada pela brutalidade do regime, ao mesmo tempo em que a piora dramática das condições de vida dos trabalhadores no campo e na cidade reacendeu a mobilização e os movimentos populares. O movimento contra a carestia de vida, as associações de bairro, as comunidades eclesiais de base e o novo sindicalismo surgido na década de 70 foram as principais forças que impulsionaram o movimento pelo fim da ditadura. Se foi o andar de baixo que precipitou a crise política da ditadura,
O seu desfecho se deu por um acordo no andar de cima. Com a pressão social, os militares se articularam para uma abertura que eles chamaram de lenta, gradual e segura, e cujo marco foi a famigerada Lei de Anistia de 1979. Esta lei, ao anistiar os torturadores, abriu a possibilidade para que estes pudessem dar sequência ao terrorismo de Estado nas delegacias do interior do país e das periferias das grandes cidades e no submundo das empresas de segurança privada. O aparelho repressivo manteve-se intacto até os dias de hoje. A partir de 1984, diversos setores de oposição à ditadura passaram a articular uma campanha para que as próximas eleições para a presidência fossem realizadas de maneira direta. A famosa campanha das diretas já, uma das maiores mobilizações populares da história do nosso país, no entanto, foi derrotada no Congresso pelas forças que apoiavam a ditadura. As eleições presidenciais ocorreram de maneira indireta. Em 1985, o Congresso elegeu o político conservador Tancredo Neves para presidente e um dos principais líderes da Arena, José Sarney, como vice-presidente. Se a vitória de um civil e opositor à ditadura, mesmo que ultraconservador, deu algum alento para aqueles que lutavam contra os militares, a morte de Tancredo, um pouco antes de assumir a presidência, foi um banho de água fria. A presidência podia não estar mais nas mãos de um militar, mas estava na de um colaborador de primeira hora da ditadura. Nesse sentido, muitos historiadores apontam que a chegada do primeiro civil à presidência, depois de 20 anos com militares ocupando o cargo máximo da República, representou muito mais uma continuidade do que uma ruptura com a ditadura. E por isso afirmam que as eleições de 1989, realizadas sob uma nova Constituição elaborada por uma Assembleia Constituinte eleita em eleições livres, devem marcar o fim da ditadura. No entanto, essas eleições também foram marcadas por um golpe, mas de outra natureza. A cobertura favorável ao candidato Fernando Collor de Mello, feita pelos grandes meios de comunicação, chegou ao seu ápice no último debate entre o candidato de direita e Lula. A Globo editou de maneira descarada as falas dos debates a favor de Collor e apresentou como uma reportagem em seu principal jornal. O impacto na opinião pública, às vésperas do segundo turno, foi desastroso para Lula. Assim, novamente, nossa transição de uma ditadura aberta para um regime democrático foi freado. A democracia racionada foi restaurada, sem mexer com nenhum privilégio dos grandes grupos econômicos, sem punir os agentes da repressão e mantendo a maior parte da estrutura autoritária da ditadura entranhada na sociedade. Um acordo nos andares de cima para que a transição não virasse uma transformação social abafou as lutas populares dos anos 70. O preço dessa transição por cima é cobrado toda vez que o retrocesso em relação aos direitos sociais e à democracia ocorre. E esses retrocessos têm ocorrido de maneira acelerada desde o golpe de 2016. Feita essa digressão histórica, cabe nos perguntar: a ditadura militar de 64 era fascista? Estudamos até aqui diversos movimentos e regimes fascistas, e uma característica comum a todos eles é sua irracionalidade. Ela aparece de diversas formas e intensidades nos discursos e nas práticas dos fascistas, mas seu ponto principal é que este comportamento irracional, que num primeiro momento beneficia os grupos dominantes, entra muitas vezes em choque com a própria lógica de funcionamento da economia capitalista. Os regimes fascistas que foram mais longe ou que os fascistas mais ganharam autonomia foram alçados ao poder com a cumplicidade dos grandes empresários que viam neste movimento um mal menor que a mera reforma social. Mas ao final, o fascismo levou à quase destruição das burguesias italiana, alemã e japonesa. A restauração destas sociedades como economias capitalistas foi o resultado da ação deliberada da burguesia estadunidense. A aventura dessas burguesias acabou levando a quase a sua própria aniquilação, daí a irracionalidade olhada a partir do todo. A ditadura brasileira teve elementos de irracionalidade, principalmente no seu aparato repressivo. Mas, em geral, ela foi um regime que seguiu as prerrogativas básicas da racionalidade da acumulação de capital, incrementando enormemente a riqueza e o poder da burguesia brasileira. Ela não foi uma burguesia que produziu uma situação na qual tropas estrangeiras tiveram que resgatá-la do próprio monstro que ela criou e cultivou, como na Alemanha, na Itália e no Japão. No Brasil, a burguesia fascistizou alguns elementos do Estado, possibilitando o controle da sociedade por ela, sem ter de compartilhar ou negociar o poder político com o povo, eliminando até mesmo a possibilidade de reforma do Estado.
A ditadura criou um aparato repressivo, jurídico e legislativo, de certa forma autônomo em relação a quem comanda o Estado. E isso possibilitou que a ditadura se retirasse de cena quando se tornou necessário deixar os anéis para ficar com os dedos. Esse processo de autonomia de certas esferas do Estado, como a polícia e o judiciário, se intensificou nos anos 90 com o neoliberalismo, que foi limitando mais e mais a ação do governo caso ele viesse a ser de esquerda. Ainda assim, nos anos 2000, com todo este aparato consolidado, as elites viram seus lucros ameaçados pela crise mundial e pelo avanço das camadas populares. Mais uma vez, elas mobilizaram forças fascistas para blindar o poder do povo. O problema é que, na atual conjuntura, as forças instigadas mobilizaram massas populares, criaram uma atmosfera fascista que talvez a burguesia colonial brasileira não consiga enjaular. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência.